A entrevista do vice-presidente de futebol do Grêmio que caiu como um balde de água fria nas pretensões da torcida. Uma entrevista que não agradou nada sobre as perspectivas do Grêmio na janela de transferências, mas deixou claro que o tricolor não tem dinheiro para gastar. Vamos falar sobre alguns reforços, algumas impressões e o que Antônio Brum disse na sua coletiva. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações e bora pro conteúdo. Gente, vamos lá então, vamos falar sobre a entrevista do Brum. A gente tem algumas coisas para falar sobre a apresentação do presidente Guerra, teve algumas palavras do Renato, inclusive a fisionomia do Renato chamou bastante atenção nas redes sociais. Tem as falas do Brum, mas é nessas que nós vamos focar, porque foi na entrevista coletiva que o Brum deu que a gente conseguiu mais informações e saber como o Grêmio está no mercado, porque a gente não tinha uma visão do clube, a gente tinha algumas informações, alguma coisa que vazava aqui e ali, tinha a entrevista que eles deram para o Duda Garbi, mas um norte no mercado a gente não sabia, e agora a gente tem. A primeira é o que joga um balde de água fria na torcida, mas que pelo menos agora a gente sabe o que está acontecendo. O Grêmio não tem dinheiro para gastar. O Grêmio não vai atrás de grandes contratações. O único que vai fugir da regra é o nome do centroavante, o camisa 9, aquele grande cara. Mas fora isso, é o que tem, é o que tá aí. O Grêmio começou a temporada tentando a contratação de 7 jogadores, 7 reforços, pensando em compor um elenco com novas 7 peças. A questão toda é que conforme foram feitas as renovações, as valorizações de contrato de jogadores da base, esse número ele foi ficando cada vez menor, porque aquele aumento que foi pedido lá no Conselho Deliberativo da Folha Salarial do Grêmio, saindo de 12 milhões para 14 milhões e meio, um aumento de cerca de 10%, ele foi todo gasto praticamente em valorização de jogadores do elenco atual e de jogadores da base. Por isso, o Grêmio não pode gastar R$1 a mais do que foi feito naquele acordo, e por isso o Grêmio ficou sem fluxo para investir em novos atletas. O Grêmio procura novos jogadores, é verdade, mas apenas ocasiões de mercado e jogadores que venham por um custo bem baixo, com exceção ao camisa 9. Esse sim, esse vai ser um grande nome, um jogador que virá da Europa, e o Brum deixou bem claro, pelo menos nessa entrevista, que esse nome virá já para esta janela, porque ele ainda citou uma questão, o jogador que vem agora, ele talvez não precise de uma pré-temporada, porque ele já vai vir de uma metade da temporada fora do país. Ele deixa bem claro que o jogador deve vir já nesta janela de transferências agora que se abre no dia 11 de janeiro. A questão toda, a pressão da torcida, ele entendeu, disse que é normal, ele já esteve do outro lado do balcão, como ele mesmo classificou, mas não tem o que fazer. Ele não pode gastar R$1 a mais do que foi feito em acordo. O nome próximo que tem, Marquezin, é o nome do goleiro. O Grêmio precisava então de 5, começou com 7, mudou para 5 e agora as contratações são 4. Um goleiro, que a gente sabe que é o Marquezin, o volante, que foi a chegada do Dodge, o jogador quebrador de linhas, que o Renato falava em Michael e depois chegou a pedir Soteldo, e foi o nome que o Grêmio conseguiu trazer, e agora o grande nome, o camisa 9, quem é que o Grêmio procura no mercado. Estas são as contratações do Grêmio para esta janela. Algumas contratações de ocasião, alguns nomes que fogem à regra, pode acontecer, mas não é a tendência. Senti, quando ele falou sobre o camisa 9, quando ele foi questionado sobre o Aboubakar, uma fala genérica, vamos dizer assim, porque a entrevista foi toda pautada na sinceridade. Eu senti muita sinceridade do Brum quando ele falava sobre os movimentos do Grêmio, descartando nomes como Cavani, como Di Maria, como Alex Sanches, mas quando chegou no Aboubakar, eu senti ele falando um pouco genérico, não, um grande jogador, tem uma situação assim no clube e tal, mas ele não quis avançar mais a fundo. Então pode ser que o Grêmio ainda tenha alguma coisa com o Aboubakar e pode ser sim um desses grandes nomes que o Grêmio avalia para ser o grande camisa 9. Do Queiroz, ele falou sobre a versatilidade do jogador, ser um jogador que serve inclusive como um coringa, e o que me chamou a atenção, embora fugisse do que ele já tinha falado antes, foi que ele disse, olha, às vezes a gente não contrata na quantidade, mas traz na qualidade, porque é um jogador que pode jogar em várias funções. Isso, confesso pra vocês que me causou estranheza, porque ele falava em 4 reforços, e aí ele falou do zagueiro, falou do volante, falou do quebrador de linhas, do cara da velocidade, e falou sobre o grande nome atacante, só que eu senti ele falando um pouco assim com
sei, uma questão diferente com o Duqueiroz. Então pode ser que esse nome possa fugir e acabar pintando aí no Grêmio. Então, esse foi o resumo da entrevista. Não tem dinheiro, aquela gordurinha que se construiu naquela reunião lá com o Conselho Deliberativo já foi praticamente toda gasta, os reforços são os que estão aí, mais o centroavante que deve chegar, e essa diferença que eu senti quando ele falou do Duqueiroz. Mas não deve passar muito disso, meus amigos. Essa é a realidade do Grêmio. Não tem dinheiro. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Quero saber a tua opinião aqui embaixo, comenta sobre isso. Grande abraço, tô de plantão, qualquer informação eu te trago aqui no Central. Grande abraço, até a próxima. Tchau!